alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã. Tivemos uma noite memorável ontem. Quem não estava aqui, muita gente acompanhou pela internet também. Uma alegria sempre ouvir falar do Chico. E contando de quem conviveu com ele, que foi o Geraldo. Então traz um tom diferente nas palavras de quem conviveu com o Chico e relata os fatos que presenciou. E foi um momento realmente muito bom na nossa casa. As pessoas que eu tive ontem mesmo, hoje de manhã, conversando já, antes de a gente entrar aqui, todos gostaram muito. E vamos continuar nesse clima no dia de hoje. O que eu havia dito ontem, que o Chico efetivamente não precisa das nossas, dessas lembranças no sentido de homenageá-lo. Não precisa. Mas como amigo, ele fica muito feliz em ser lembrado. E é essa a intenção que a gente tenta trazer. O amigo Chico Xavier, que direcionou, que direciona os nossos passos na Terra. Claro que o nosso mestre é Jesus. Mas entre a gente e Jesus tem uma distância quase imensurável. E aí Jesus sentindo que precisávamos de um modelo próximo, ele pede, solicita que Chico venha mais uma vez à Terra. E aquele coração generoso que não diz nunca não aos amigos no processo de auxílio, como é que ia dizer não ao Senhor? Então veio e foi uma vida íntegra. A gente tem às vezes muita dificuldade em entendê-lo, porque somos uns espíritos muito ignorantes e querer entender um sábio, em todos os sentidos. E aí nos falta linguajar, nos falta percepção, nos falta parâmetros para analisar o Chico. Mas dentro que a gente pode, cada um de nós tira um proveito e tira ele como exemplo. Nós vamos ter, antes da prece, Marga, pediria se pode cantar Estrelas Ninhos da Vida, tá? Antes da prece. E aí depois o Fabinho fazia a página, a prece inicial, e antes do João entrar, nosso Geraldo, daqui do Jeff, ele vai interpretar, ele vai traduzir 2 textos do Chico que ele conseguiu fundir em um só. O Geraldo, para quem não conhece, trabalha com teatro, tarefeiro da casa há muito tempo. O Geraldo e o Igor, os dois que vão colaborar com os dois, trabalham com teatro profissionalmente. São pequeno tempo, 10, 12 minutos, e aí depois do Geraldo, o João vai ter a palavra por 1h30. Estrelas, ninhos da vida, entre espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por um e véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu, dizem-nos que tudo é belo, dizem-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz, proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia, eterna ressurreição
dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor. Templos do sol infinito, descerrai a humanidade, a bênção da divindade, nas bênçãos do vosso amor. Estrelazinhos da vida. Querido amigo Jesus, nosso bom e amado Mestre, obrigado, Senhor, pela bênção que nos é concedida, de aqui estarmos nesta manhã, juntos, entre amigos queridos, deste e do outro plano, podermos rememorar, reviver, tomar conhecimento das histórias do nosso querido amigo Chico. Por isso, Senhor, somos gratos, mas reconhecemos também que a nossa responsabilidade é sempre maior quando tomamos conhecimento desses exemplos, porque reconhecemos na nossa pequenez a necessidade de nos tornarmos melhores. E por isso nós pedimos, Senhor, dai-nos forças para seguir adiante, dai-nos amparo e a proteção indispensável para vencermos as imperfeições que saem de nós mesmos e assim nos tornarmos conhecedores e cumpridores dos teus desígnios. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.
há 21 anos atrás, eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis de minha vida. Um companheiro muito querido havia nos deixado e eu estava à soleira da porta, meditando a sós. Se naquele momento eu precisasse, por algum motivo, visitar minha cidade natal, eu não teria 5 cruzeiros para pegar o ônibus. Chico, o Senhor solicita lhe perguntar se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão de 5 anos de idade, você teve mágoa dele? Não. E quando o impediu de estudar, através daqueles que dificultaram o acesso aos bancos escolares, deixando-lhes a oportunidade que sonhava, você teve mágoa do Senhor? Não, de maneira alguma. E quando ele permitiu que você ficasse órfão pela 2ª vez, subtraindo sua presença àquela que foi a sua 2ª mãe, deixando-o com 12 crianças para sustentar com reduzido salário, você teve mágoa do Senhor, Chico? Não. Eu nunca tive mágoa do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Quando perdeu a companhia de seu irmão, José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina, ante o serviço a realizar, teve mágoa do Senhor? Eu chorei muito. E ainda choro. Mas de maneira alguma eu posso ter mágoas do Senhor. Entre as flores que desabrochavam do jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos que lhe dilaceraram a alma, em forma de gratidão, de calúnia. Você teve mágoa nesse momento do Senhor? Ao Senhor eu devo tudo que tenho e tudo que sou. Quando ele afastou o casamento de seus planos de felicidade na realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Não. Não. E agora? Quando depois de tantos anos dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele que repousava suas esperanças no entardecer da vida física, você sente mágoa do Senhor? De maneira alguma, eu nunca terei mágoas do Senhor. Chico, meu irmão, o Senhor manda lhe dizer:
Doravante, nada há de lhe faltar. Não tenha receios, pois ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo entre os homens na amada terra. Francisco Cândido Xavier? Francisco Cândido Xavier. É o senhor? Sim, o seu servo? O senhor está completando 50 anos de mediunidade, não é? Ininterrupta. E também acabou de publicar 150 livros mediúnicos, não é verdade? Sim. Isso demonstra que o senhor é um privilegiado, não é? Um privilegiado dos céus. Então, o senhor pode nos dizer quais são esses privilégios, senhor? Meu amigo, eu não sei se eu sou um privilegiado dos céus. Fiquei órfão de mãe aos 5 anos de idade. Quando fui entregue à proteção de uma senhora e por quase 2 anos, graças a Deus, me favorecia com pelo menos uma surra diária com vara de marmelo. Empreguei meus 8 anos numa fábrica de tecidos, onde trabalhei por alguns anos à noite para poder frequentar a escola primária durante o dia. Empreguei-me como auxiliar de cozinha, de balcão e de porta, num pequeno empório, por mais ou menos 4 anos. Quando finalmente me empreguei numa repartição do Ministério da Agricultura, lá ficando por 32 anos. Comecei na limpeza das repartições até me tornar escriturário quando me aposentei. Na infância, tive uma moléstia de pele, fui operado no calcanhar por causa de um tumor que ali se deu. Dos 12 aos 15 anos, tive o mal da Coreia, ou mal de São Guido. Perdi a visão de um dos olhos por uma queda de retina, ainda novo, muito jovem. E em 1951 fui operado de uma hérnia estrangulada. Acompanhei a desencarnação de irmãos que me eram profundamente queridos na família. Em 1944, passei por um processo público de lances muito difíceis e amargos,
por causa das mensagens que recebia do grande escritor Humberto de Campos. Em 1958, eu vivi uma escandalosa perseguição com noticiários infelizes na imprensa. Uma perseguição muito difícil, que me levou a ter que deixar minha cidade natal, em Pedro Leopoldo, onde nasci, para me transferir para Uberaba em 1959. Em 1968, fui internado no Hospital Santa Helena, em São Paulo, para passar por uma cirurgia de muita gravidade. E no início desse ano, do cinquentenário de minhas pobres faculdades mediúnicas, agravou-se em mim um processo de angina que começou em novembro do ano passado e do qual tenho lutado muito. Meu amigo, se eu tenho algum privilégio, como o senhor imagina, devo tê-lo sem saber. Na oração, a fé por munição, na esperança ele se escudou, usou da paz o capacete, o estandarte, ele escreveu só a palavra amor. Depois partiu a consolar o semelhante sofredor, a toda hora, a todo instante, sem temor, do bom combate sempre a participar. O bom Jesus falou que é assim que se deve fazer. Pedro Leopoldo e Uberaba sabem muito bem da sua luta desde a aurora ao anoitecer. Como diria o nosso Chico, né? Que beleza, né? Não tenho dúvida que ele falaria isso. Bom dia. Vocês não imaginam da minha alegria de estar aqui participando desses 29 anos de existência do Grupo Espírita da Fé. Portanto, parabéns a todos aqueles trabalhadores desta casa que direta ou indiretamente participaram e ainda participam na construção dessa história. 29 anos não são 29 dias. Portanto, parabéns a todos vocês
porque o bastão agora está nas mãos de vocês. Aqueles que começaram e já partiram para a pátria espiritual, depositaram o bastão nas mãos de vocês. Precisamos, portanto, dar prosseguimento a essa tarefa. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer, porque todas as vezes que me pedem para falar sobre Chico Xavier, sua vida e sua obra, é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Tentar mudar não é fácil, né? Imitar o Chico Xavier, isso é coisa absolutamente, eu acho que é quase impossível. Como o Chico mesmo dizia, sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Mas todas as vezes que eu falo, é como se eu estivesse me alertando. John, vamos lá. Esse processo todos nós podemos conseguir, mas a cada um segundo as suas obras. O Bacelli tem uma fala do Chico muito curiosa, o Chico dizendo assim, mais ou menos, eu não sou patrão de ninguém, vocês não são meus empregados. Eu procurei fazer a minha parte, façam vocês, portanto, a parte que lhes compete. Eu brinco com os meus amigos que, dependendo como eu chegar no mundo espiritual, eu vou tentar negar que eu conheci o Chico. Falei assim, você conviveu com o Chico? Eu falei, é Chico Mendes? Chico Buarque? Porque tendo convivido com o apóstolo do amor e da caridade, e chegar lá de mãos vazias, que responsabilidade! Eu confesso que alguns anos atrás, quando eu me preparava para escrever o nosso primeiro trabalho, lançado em 2010, eu imaginava que teria sido um privilégio ter conhecido e convivido com Chico Xavier. Já não falo mais a palavra privilégio. Que responsabilidade todos nós que convivemos, que conhecemos, contemporâneos de Chico Xavier. Porque muito será exigido a quem muito foi dado. Então, que responsabilidade ter convivido com esse apóstolo do amor e da caridade. Bom, nós trouxemos aqui o nosso... Eu já estive aqui em 2012, alguém me lembrou? Estive aqui para falar desse nosso primeiro trabalho, compartilhar com vocês mais uma vez desse primeiro trabalho. Eu convivi com o Chico por 21 anos, coincidentemente, conheci o Chico no mesmo ano que o Geraldinho. Nós não nos conhecíamos, isso aconteceu em 1981. Eu sou natural de Pedro Leopoldo, moro até hoje em Pedro Leopoldo, e a pedido do Chico, ele me disse que eu nunca deveria sair de Pedro Leopoldo. Isso para mim é um decreto-lei. Isso para mim é uma determinação. Minha esposa não gostou tanto, mas eu acho que ela já está acostumada agora. Não há como. Então foram 21 anos de convivência. Não imaginava escrever absolutamente nada sobre Chico. Ontem conversávamos, não é isso, com os Meirelles, dizendo quantas oportunidades perdidas. Poderíamos ter aproveitado muito mais o Chico. Não sei se sugado seria a palavra mais recomendada, mas nós éramos, eu particularmente, eu não imaginava a grandeza de Francisco Cândido Xavier. Esteve entre nós e nós não reconhecemos. Eu costumo dizer que as grandes almas, no campo da ciência, no campo da filosofia ou no campo da religião, são almas solitárias, porque elas vivem no futuro do seu tempo, no futuro da sua raça, e por isso são incompreendidas. Só serão compreendidas anos depois. Esteve entre nós, se escondeu o que podia, mas como era possível colocar uma luz debaixo do alqueire? Geraldo uma vez falou uma frase
que eu acho que representa aí essa representação desse nosso companheiro de ideal, fantástica. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Tem gente que mal começa um trabalho, já quer psicografar livros. Já quer subir numa caixinha de fósforo. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Eu costumo dizer, através das nossas pesquisas, que Chico Xavier só teve reconhecimento público fora do movimento espírita, e nós estamos falando de um missionário, quando ele completou por volta de 61 anos de idade, na apresentação do programa Pinga Fogo. Reconhecimento público a partir de 61 anos de idade. Teve que lavar muita roupa, distribuir muita sopa, auxiliar muita gente para convencer o povo brasileiro que ele era um homem de bem. Para nós, um espírita cristão. Por isso que essa frase, gente com tão pouco querendo aí fazer barulho, Chico Xavier não. Era um homem diferente. Um homem completamente diferente. A nossa pesquisa, eu não sou um historiador de carteirinha. Eu sou um professor de educação física, aposentado, e psicólogo, mas não atuo na área da psicologia, a não ser no campo do atendimento fraterno. O desejo surgiu quando uma companheira na cidade de Pedro Leopoldo me pediu que eu falasse num jornal alguma coisa sobre Chico Xavier. E intitulei um artigo simplório, nada de complicado, escrevendo A Figura Humana de Chico Xavier. Na época, isso em 95, o Chico tinha 85 anos. E mandei para ele alguns exemplares. Para minha surpresa, ele respondeu, mandou um telegrama dizendo: meu filho, inclusive eu coloquei esse telegrama no primeiro livro, em nota de rodapé, gostei muito do que você escreveu. Você poderia me mandar mais alguns exemplares? E eu fiquei surpreso, porque é um artigo simplório, dizendo que era um homem de carne e osso, sonhou, chorou, sofreu, amou, desejou, como qualquer ser humano. E ele me pediu outros exemplares. Eu falei: meu Deus, não falei nada demais, mas começou a me chamar a atenção. E aí me perguntaram: mas mais uma obra sobre Chico? Eu diria que esta primeira obra, e vocês vão entender o porquê desta garça solitária, mais uma obra, eu fiquei me perguntando o porquê de escrever mais uma obra. Em relação à verdade histórica, em história não existe. A verdade histórica, ela é relativa. Eu estou aqui dizendo nesse trabalho um olhar, dentre muitos olhares, sobre Chico Xavier. A doutora Marlene Nobre lançou, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, 6 meses antes da sua desencarnação, o livro Meus Pedaços, um mês antes, Meus Pedaços do Espelho. E é interessante a referência que ela faz desse título, que eu diria que eu vou apresentar para vocês os meus pedaços do espelho. O Geraldo apresentou os seus pedaços do espelho. E se nós reuníssemos todos os pedaços do espelho, não conseguiríamos dizer quem foi Chico Xavier. Fala-se muito do homem, do médium, talvez muito mais do mito Chico Xavier. A intenção desse trabalho foi humanizar Francisco Cândido Xavier. Nada contra quem deseja divinizar ou mitificar. São os diferentes olhares, cada um trazendo a sua contribuição. Eu vou parafrasear aqui o biógrafo uberabense Carlos Antônio Bacelli. Chico Xavier não foi um anjo
exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem de carne e osso. Se beliscasse, doía. Exercendo o papel de um anjo. Então, talvez o esforço foi de trazer o Chico mais próximo de nós. Senão fica muito distante. Senão fica uma tarefa quase impossível. Essa humanizar não é desqualificar, é dizer que, sendo tão humano quanto nós, Chico Xavier deu tanto sentido à sua humanidade que parecia um ser de outro planeta. Se era, eu não sei. O que eu sei é que ele estava encarnado, portanto sujeito a todos os intempéries, problemas que sofre qualquer criatura encarnada aqui em nosso planeta. Então, talvez o objetivo central desta obra tenha isso aí como referência. Uma outra referência é um Pedro Leopoldense falando sobre um outro Pedro Leopoldense. Então, eu cresci na cidade ouvindo falar em Chico Xavier. Eu não procurei o Espiritismo pelo sofrimento. Eu procurei pela curiosidade. Eu ficava imaginando, será possível existir um homem como Chico Xavier? Nesse contexto de cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. Ou a mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem como Chico Xavier, nadando contra essa correnteza, essa lógica de comportamento social. Eu falei, não é possível. Ele não deve ser assim. Eu acho que ele faz de conta que ele é assim. E eu posso dizer a vocês que em 21 anos de convivência, no início torcendo por uma derrapada, né, uma escorregadazinha de Chico Xavier, eu não vi. Eu só vi um homem simples, diferente, cativante, um bom mineiro, adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com elogios. Um contador de histórias inigualável. Bonito não era, mas ficava. Chico ficava maravilhoso. Quem gostava de sair de perto do Chico? Se não tivesse o código lá, Eurípides, está na hora da injeção na cabeça. A injeção na cabeça é para dizer para as visitas, vocês vão embora, porque eu estou cansado. E quem largaria do pé do Chico ali? Saía ali e falou, meu Deus, que dó, né, Leonardo? Ter que ir embora aqui, mas falei, Eurípides, está na hora. Dizendo para as visitas, vocês dão um jeito, que eu preciso dar pelo menos uma descansada. Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, olha a sonoridade. Só de falar em Chico Xavier a gente já se comove, já se sensibiliza, porque fiel servidor do Cristo, sem nenhum exagero. O Geraldo disse aqui ontem, os amigos do Chico não têm nenhuma intenção de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Divinizar, que a gente sempre escuta essas críticas. Nós seguimos aqui o livro, e aí eu tive a editora Vinha de Luz como suporte, eu sigo todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Toda citação eu digo aonde eu retirei aquela informação. Preferencialmente as fontes primárias. E utilizei nos 2 trabalhos, hoje à tarde eu vou falar do nosso segundo trabalho, nas Trilhas da Garça, eu utilizei 3 recursos metodológicos. A pesquisa bibliográfica, eu procurei ler tudo sobre Chico Xavier. Bons, maus, eu não tinha essa avaliação. Eu lia tudo. Então eu pesquisei mais de 200 obras só no movimento falando de Chico Xavier.
depoimentos antigos, depoimentos da doutora Marlene Nobre quando esteve em Pedro Leopoldo em 1977, homenageando os 50 anos de mediunidade de Chico Xavier. E ela entrevistou, inspirada, naturalmente, ela entrevistou aqueles contemporâneos, aquelas pessoas, aqueles pedro-leopoldenses que conviveram com Chico e que estava publicado em uma revista. Uma promessa que ela havia feito ao Chico e que ela cumpriu 1 mês antes de desencarnar. Curioso, né? Está lá no livro, Meus Pedaços do Espelho. E o terceiro recurso metodológico, as fotografias. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu recheei ali com fotografias inéditas. Vocês vão ver aqui, eu vou passar rapidamente, para descrever o que a palavra talvez não consiga. A palavra falada, às vezes, ela é limitada, né? O recurso fotográfico, ele congela aquele momento. Mas cada um de nós aqui faz uma leitura de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa história. Eles me perguntam assim, mas o porquê da garça? Eu precisei de conhecer a história da minha cidade. Niterói, a fundação é de que ano? Quem arriscaria dizer aí? Niterói. Quantos anos tem a cidade de Niterói? 400? Puxa vida, hein? Eu precisei de estudar a minha história. A história de Pedro Leopoldo como vila, 1894, 1895. Como cidade, 1924. E comecei a ler algumas obras produzidas por pedro-leopoldenses sobre Pedro Leopoldo. E descobri uma história oral registrada por um poeta católico chamado José Issa Filho. História oral, aquela história que circula, né, de boca em boca, não havia registro. O José Issa registrou uma história oral contada por uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo. Morreu com 105 anos, chamada Satomásia. Observem, através de uma contadora de história, lá da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, chamada Paola Belezia, a história de Satomásia. Na estrada que cortava os terrenos da Fazenda Modelo, aquém de uns renques de bambu, passava uma ponte sobre o ribeirão do Matuto. Uns 50 metros, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão contornava uma grande várzea, onde cresciam moitas de capim provisório, moitas de capim gordura, alguns juncos, 2 engazeiros e lírios de cálice branco e perfumado. E foi aí que nasceu a história que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada de Veracruz, depois por Dona Ana Preta e também por Satomásia. Porém, me recordo melhor das palavras de Satomásia, uma velha benzedeira que tinha o dom de contar histórias. E ela me contou que no final do mês de março do ano de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea. E quem olhava da ponte via um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco que não se movia e não mudava de lugar. Então, no dia 2 de abril deste mesmo ano, o branco dos lírios e das garças tomou toda a várzea. E foi nesse dia, de manhã bem cedo, que as garças tomaram o céu de nossa cidade, voando em bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, refletindo a luz do sol em suas asas e espalhando o perfume dos lírios da Fazenda Modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo.
Satomásia dizia: essa foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite teve a impressão de que o céu estava atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em todas as outras noites. Satomásia ainda dizia que as garças e os lírios vieram para festejar o nascimento do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. E o interessante é que quando o nosso amigo Chico se reunia para receber uma mensagem do além, às vezes sentíamos no ar um perfume de rosas e às vezes de lírios. Vocês conheciam essa história? A história contada por Satomásia, uma famosa benzedeira da cidade de Pedro Leopoldo. Eu me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na Rua de São Sebastião, antigamente Rua Quebra-Nariz. Depois, Rua da Matriz. Hoje, Rua São Sebastião. O Pedro Leopoldense também tirou a preposição. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando dessa garça, Chico Xavier, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. O José Issa, para mim, foi o Pedro Leopoldense católico que melhor representou a alma de Chico Xavier. Um poeta. Vocês vão ver aqui algumas falas do José Issa, impressionante. Um detalhe nessa gravura, que a editora, a nossa revisora e coordenadora editorial, Célia Maria, quem fez a capa, como é que era o nome, Geraldinho? Tiago. Colocou, eu ajudei na construção, mas uma garça solitária. Eu ficava imaginando o Chico querendo reclamar com alguém dos problemas que ele passava. Ou será que ele não reclamava? Imagina eu chegando perto dele, ele chegando perto de mim: John, deixa eu desabafar com você. Eu falei: não, Chico, mas somos nós é que temos que desabafar com você. Ou será que ele também não podia? Ou ele não desejava? Mas uma alma solitária, triste não, alegre, um homem que fugiu àquele protótipo do religioso clássico. Religioso clássico era um cara chato, triste, mal-humorado, infeliz, completamente. O Chico, ele fugiu a esse protótipo. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Contava piada das suas próprias desgraças. Ele ria dele mesmo. Um homem diferente, de fato, mas solitário. Compartilhar com quem? E aquilo que ele não podia nos dizer. Eu confesso que no início eu fiz muitas perguntas estranhas a Chico Xavier. Por exemplo, tem algum fã do Elvis Presley aqui? Nenhum fã do Elvis aqui? Ah, pois é, nossa, que alívio. O Elvis faleceu no dia 16 de agosto de 77. Conheci o Chico em maio de 81. Na época falava o seguinte: morreu, não morreu? Elvis não morreu. Ideia, já sei quem vai me responder isso. Eu não teria essa coragem hoje, mas naquela época, 18, 19 anos, sozinho ali com o Chico, lá na Copa, eu falei: vou perguntar. E achei que ele daria uma dissertação mediúnica. O famoso Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Fala, fala, fala e não fala nada. Mas eu achei que ele falaria, porque conhecedor da mediunidade, sabia de tudo. Falou: Chico,
você tem alguma notícia de Elvis Presley? Resposta: nenhuma, meu filho. Eu fiquei com essa cara, eu falei, como não? E se você tiver alguma, me avisa. Eu achei que decepção, né? Mas eu queria agradar o Chico, fazer algumas coisas para agradá-lo. Resolvemos fundar um museu nos anos 80 para Chico Xavier. E fui dar notícia. Falei, Chico, nós na de Pedro Leopoldo, nós estamos querendo construir um museu. Ele não gostava que chamasse ele de senhor. Para você. Falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, lá vem, né? Não me mate antes da hora. Fundamos a mocidade em Pedro Leopoldo. Fundei uma mocidade lá no Grupo Espírita Sheila, que eu frequento até hoje, no dia 2 de abril de 81. 2 de abril, né? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Lá vou dar a notícia. Parecia minha professora de mestrado que falava assim, olha, tá muito bom, mas... Aí o negócio vinha depois, né? Foi, Chico, fundamos uma mocidade em Pedro Leopoldo. Falou, que maravilha! Um jovem e jovens na sua idade, é isso mesmo, vamos trabalhar. Coloquei seu nome. Falou, meu filho. Eu falei, nossa, agora já deixa eu aguardar aqui, né? Qual instituição que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Portanto, meu filho, Mocidade Espírita Sheila. Tive que mudar o nome. Não gostava, né, que fosse destacado. E a pior das piores vem agora. Eu queria saber, eu nunca enxerguei. Na verdade, eu era um mineral. Não sentia, não ouvia, não via, nada. Eu acho que a idade vai deixando a gente mais flexível, não é assim? Mais sensível. Chorão, nunca fui de ser chorão. Às vezes eu vou contar um caso do Chico e eu me emociono. Não tem jeito. Mas eu era doido de perguntar um negócio de espírito. Ele enxergava mesmo. Foi, Chico, você está vendo algum espírito aqui? Perguntei assim lá na Copa. Falei, meu filho, ele deve ter olhado para mim e falou, esse menino é esquisito. Esse menino é estranho. Você está vendo algum espírito aqui? Eu falei, meu filho, não vamos preocupar com isso. Vamos trabalhar, Jesus está nos aguardando. Mas eu não me dei por satisfeito. Fiz a pior das piores. Você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado, Chico? Eu acho que ele enxergou outra coisa. Mas não falaria. Acho que ele enxergou. Ele deve ter falado, não, aí agora tá, vamos parar com isso. De tanto que eu perguntei uma vez, ele me mandou o livro Entender Conversando. É pergunta e resposta. Ele falou, Chico, você está enxergando algum... Falei, meu filho, não vamos preocupar com isso. Chico não falaria. Ele enxergou outra coisa, mas não falaria. Como muitos médiuns costumam fazer. Nossa, tá carregado, hein? A pessoa acaba de desencarnar ali com uma afirmação dessa. Esse era o Chico Xavier que eu convivi. Eu não perguntava muitas coisas doutrinárias para o Chico, não. O interesse era pelo homem Chico Xavier. Pela forma, pelo jeito, pelas brincadeiras. E olha que eu e Geraldo conhecemos o Chico com 71 anos de idade. Era para ter sido um homem conservador. Nasceu em 1910 e comentava e falava com a gente sobre qualquer assunto. Chico não foi um moralista. Tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Uns mais, outros menos. Melhor definição de moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos. Eu vou contar um episódio aqui. Eu entrei numa grande crise há 13 anos atrás, uma crise existencial. Sou formado em psicologia, já tinha me submetido a um processo terapêutico, mas eu acho que eu estava me achando mais do que efetivamente eu era. O famoso santo do pau oco. Conhece essa? Você sabe que essa afirmação, essa frase, ela é de Minas Gerais. Na época do fisco português, para burlar o fisco, construíamos imagens de santos em madeira com fundo falso.
para comercializar pedras, ouro, documentos, livros. Por isso a expressão santo do pau oco. Eu retornei a um processo terapêutico que eu já tinha me submetido, entrei no consultório, chama Rosemary. Eu estava mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Mas o espírito não pode mostrar, né? Não pode mostrar não, né? Bom, entrei. Quando eu entro, eu fiz um comentário dos mais infelizes da minha vida que eu coloquei no segundo trabalho. E falei assim com a Rose, falei assim, eu já era espírita há 20 anos, militante do movimento espírita de Pedro Leopoldo, eu milito há 37 anos. Quando eu entrei no consultório, eu fiz assim, eu fiz o seguinte comentário, o que vai ser do movimento espírita de Pedro Leopoldo? Falei essa bobagem. A terapeuta esperou que eu me acomodasse, e eu confesso, ela me perguntou assim, você escutou o que você me disse? Eu confesso a vocês que eu não tinha, da forma como eu falei. Quem você pensa que você é? Quem nós pensamos que nós somos? E aí o processo recomeçou aí. É o famoso Denorex. Passou essa propaganda aqui em Niterói? Parece, mas não é. Eu acho que nós somos virtuosos traumatizados. Não é virtude consolidada ainda não. É de tanto erro, de tanto equívoco, a gente não faz é porque a gente não quer não. Pelas consequências. Pelo remorso que nós já construímos em nossos pensamentos e nos pensamentos de muitos outros companheiros. Quem você pensa que você é? Para não achar que nós temos essa áurea de bonzinho, de santo do pau oco. E o Chico tem dito, nas obras do Bacelli, que ele tem visto muitos espíritas no além, infelizes com a própria situação. Acha uma coisa e encontra uma outra realidade. Eu só quero esse princípio. José Issa Filho fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Gente, quem tinha um problemão perto do Chico, só de ficar perto já virava problema. Quem tinha um problema, virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, não tinha problema. O Chico trazia leveza, suavidade em nossas vidas. Não é isso, Leonardo? Quando eu voltava de Uberaba, eu ficava uma semana santinho. Eu tinha vontade de imitá-lo, de ser como ele. Só que uma semana era o máximo que eu conseguia. Voltava a ser eu mesmo. Porque a energia não era minha, era de Chico Xavier. Mas ele trazia suavidade. É isso mesmo a expressão, ficarem menores que peixinhos de aquários. O problema não é o problema, mas a dimensão que a gente dá ao problema. E o Chico era exatamente assim. Que foto? Nós conseguimos essa foto, o neto de um dos patrões do Chico da Fazenda Modelo, do Dr. Darwin, que substituiu o Dr. Rômulo Joviano, onde ele trabalhava na Fazenda Modelo. Quem já foi lá, esse fundo é onde foi psicografado o livro Paulo Estevão e outras obras, naturalmente. Os romances de Emanuel. E o Chico aqui, sentado, meados dos anos 50, né? O que esse homem estava pensando, né? O que ele estava imaginando, né? Eu achei essa foto humana, já que eu estou tratando da humanidade de Chico Xavier. Essa é uma frase dele que me chamou a atenção, para falar da humanidade dele. Às vezes tenho a impressão de Chico Xavier, que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Não está gritando pela humanidade? Eu não sei onde esse homem arrumou tanto tempo. Trabalhou 41 anos no trabalho material.
de 1920 a 1961, quando aposentou por invalidez. 41 anos. Psicografou mais de 500 obras em seus diferentes e subgêneros literários. Nós estamos falando de um semi-analfabeto aqui, mas com uma bagagem que já veio absolutamente fantástica. Uma memória prodigiosa. E o mais importante de tudo, Chico Xavier foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Eu vou inverter a ordem, porque para uma criança a mãe é mais importante do que o pai. Talvez para um adolescente o pai é mais importante do que a mãe. Chico foi mãe e pai para os seus irmãos do segundo casamento. Dona Cidália, a última das moicanas do Xavier, faleceu no dia 1º de maio de 2015. E eu conheci o Chico na casa dela. Tratava o Chico como uma verdadeira mãe. Tem gente que fica em casa para se esconder do centro espírita. Tem gente que fica no centro espírita para se esconder da sua casa. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. E arrumou tempo equilibradamente para tudo. Hoje eu não vou no centro não, que eu estou com uma dorzinha de cabeça. Meu Deus do céu. Alguém já saiu pior do que entrou numa casa espírita? Eu nunca saí pior do que eu entrei. Curioso, né? Nunca saí pior do que eu entrei numa casa. E olha que na época da crise eu entrava igual barata tonta. Trabalhava com atendimento fraterno, sem vontade de conversar com ninguém e o povo atrás da gente querendo conversar. E o Chico passou por um quadro depressivo. Não estou inventando, não. Eu estou querendo humanizar o Chico. Chico passou por um quadro depressivo. Isso está na carta endereçada à sua grande amiga Nena Galves. 8 meses de sofrimento. Por volta de 1966. 56 anos de idade. Que o espírita que se acha demais, ele não pode sofrer nada, né? Sou muito bom. Eu sou perfeito. A gente esconde, inclusive, esses sofrimentos que todo mundo passa. Não somos diferentes de ninguém. E o Chico tinha medo da noite. Quem já passou por um quadro de depressão ou de pânico, o pior momento, em geral, cada um tem a sua história, é à noite. Todo mundo dormindo, menos ele. A sensação é essa. Né? E fica ruim, né? Fica incomodado. O Chico com medo da noite. E a multidão lá fora. Querendo conversar com Chico Xavier. Ser amigo de Chico hoje está fácil. Dá até status. Eu queria saber quem de nós aqui seríamos amigos de Chico nos anos 30, nos anos 40. Eram poucos amigos, contando nos dedos. E dizer que ele foi uma alma frágil, conversamos isso ontem, de frágil, Chico Xavier não tinha nada. De frágil, não tinha nada. Porque ele suportou uma pressão numa pequena cidade do interior mineiro, onde não tínhamos prefeito e a maior autoridade local era o sacerdote católico. Nós estamos falando de um estado de formação historicamente católica. Como que esse homem conseguiu sobreviver? Como que ele conseguiu? Ele deixou o caminho pavimentado. Quem entra no centro espírita escondido hoje? Olhando para os lados, para saber se pode ou não pode entrar. Graças a quem? Principalmente, claro, vários outros trabalhadores. Nós vamos aqui, Ivone, Zilda, Manuel Quintão, nossa, quantos? Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio, os atuais que também trabalham, mas espiritismo no Brasil, antes de Chico e depois de Chico Xavier, tem uma dimensão completamente diferente. Olha a foto de Pedro Leopoldo em 1924. Essa estrutura existe até hoje, essa estrutura arquitetônica. Olha o transporte da época. O charretão, olha o transporte coletivo. E o moderno chegando, a via férrea. O antigo e o moderno. Uma foto belíssima.
de Pedro Leopoldo. Essa foto é de 1924. Olha Pedro Leopoldo na década de 20. Olha o contexto que renasceu Francisco Cândido Xavier. Olha aí o contexto. População de 3.000, 4.000 pessoas na área urbana. A área rural era maior do que a área urbana. Água, pequena cidade. Olha o contexto do missionário. É importante a gente ver isso aqui para dizer que não foi nada fácil o trabalho de Chico Xavier. Numa época de muitos preconceitos, onde espiritismo era considerado coisa de maluco, do demônio. Que maluco beleza, Chico Xavier, né? Que maluco, como diria o Raul Seixas, que maluco beleza, viu? Essa foto eu achei ela belíssima, de um historiador memorialista, Geraldo Leão. Grupo escolar de Pedro Leopoldo, olha como era. Os biógrafos atuais falavam que ele teria estudado no Grupo Escolar São José. Não existia. Fomos em documentos primários, o nome do Grupo Escolar São José, hoje Escola Estadual São José, Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Esse nome foi alterado no final da década de 20. O Chico estudou entre 1919 a 1923. Foi reprovado no último ano. Não porque ele fosse incompetente, porque ele, trabalhando na fábrica de tecido, adquiriu uma infecção no pulmão devido à poeira do algodão. E começou a ficar ausente, teve que repetir o 4º ano. Portanto, se somarmos tudo, 5 anos de escola, de vida escolar, acadêmica, apenas. Não existe mais o local. Hoje a Escola Estadual São José é em outro local. Dona Rosária Laranjeira, o caso de ontem, de 1922, olha a professora do Chico, que queria adotar Chico Xavier. Se tivesse adotado, talvez não tivéssemos Francisco Cândido Xavier. Mas ela amava o Chico. Olha a irmã que levou ele ao Espiritismo. Maria da Conceição Xavier. Não foi aquela obsessão em 1927? Carinha sofrida aqui, eu não sei se está dando para ver aí, mas a carinha já estava sofrida aqui. E alguém me entregou essa foto do jeito que está. Filha desta daqui. Quando me entregou a foto, historiador, pega uma foto dessa escrita, eu falei, meu Deus, escreveram nas fotos, aqui na foto. Falou assim, foi minha mãe. Eu falei, que excelente ideia que ela teve. Ela poderia pegar a foto e voltar. Você não quer não? Eu estava criticando, meu Deus, escrever em cima da foto. Foi minha mãe, falou, olha, que excelente ideia que ela teve. Essa mulher é muito inteligente. Ela tomava essa foto de mim, deixei do jeito que a Célia Maria queria ter tirado. Falei, não, mas acaba com a foto, né? uma legenda aqui, uma notinha aqui, né? Uma legenda da foto, né? Vamos lá na ordem, falando o nome de todo mundo. Deixamos do jeito que está aí, viu? Mas essa foto é bacana demais, viu? Professoras do Chico, vou passar aqui rapidamente, não foi só a Rosária Laranjeira, Zenite. E aí nós descobrimos uma informação, pesquisa histórica é um negócio muito curioso. A gente vai lendo tudo, para você pegar uma informação importante, às vezes você tem que ler várias obras. E eu estava lendo os reformadores de 1930 a 1959, porque o corte temporal foi de 1910 a 1959. E no reformador de 53 encontrei uma instituição que eu não sabia, como Pedro Leopoldense, fundada em Pedro Leopoldo, na Rua Herbster, intitulado Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903. Chico Xavier renasceu em 1910, 7 anos antes do renascimento de Chico. E o mais importante, fundado por um francês. Que coisa, hein? O que será que eu estou querendo dizer com isso? Não sei.
mas fundado por um francês chamado Raoul Henriot. O Pedro Leopoldense acabou com o nome homenageando uma rua e chama lá Raoul Oriot. O Henriot foi para o espaço. Mas é para homenagear o primeiro presidente do Centro Espírita Amor e Luz. E foi um dos fundadores, além de fundador, chegou a presidir a União Espírita Mineira. Ele e um outro personagem citado por Arnaldo Rocha no livro Instruções Psicofônicas, chamado Ernesto Senra. Desse mesmo grupo, está o nome do Ernesto Senra. Eu fiquei imaginando onde teria sido instalado em 1903, mas eu acho que funcionou como se funciona um culto do Evangelho no lar. Não tinha uma sede própria, foi na residência do Raoul Henriot, que valeria aqui uma outra pesquisa. Eu tive que abdicar desse caminho, senão pesquisa é um negócio, se você não tomar cuidado, abre demais e você não consegue chegar aí nos seus objetivos. Então, vale aqui essa informação, antes do Luiz Gonzaga. Como a irmã passou mal em 1907, eu deduzo, 1927, passou mal a irmã no dia 5 de maio. Teve uma primeira reunião mediúnica, vamos chamar assim, com Chico Xavier. Se existisse essa instituição, eles teriam procurado o Centro Espírita Amor e Luz. Como foram procurar na Gruta de Maquiné, próximo a Curvelo, o casal Perácio, significa dizer que essa instituição, na minha leitura, durou menos de 24 anos. De 1903 a 1927. Já não existia. Não aguentou. Mas estava chegando o homem, né? O homem estava chegando. Casa do Chico, que todo mundo já viu em fotos. Aqui não é uma casa não, tá? Isso, onde ele nasceu e onde hoje é lá. E onde hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a sede atual, 2 de abril de 1950. Nós conseguimos identificar, entre Meimei e Luiz Gonzaga, 6 sedes, onde funcionou e funcionaram essas duas instituições. Ele me falou que nasceu nessa janela, em frente ao poste. Aqui, ó. Dizendo aqui. Não tinha laje. Eu fico imaginando briga de família aqui, porque eram 2 famílias. Você imagina? Ficava ouvindo tudo. Aqui, ó, é nessa residência, é essa casa. E o Geraldo está destacando que era aqui, neste quarto. Que ele nasceu. Que onde hoje é a sala de passe, segundo informações, do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Segunda residência, ele morou nessa casa, descobrimos um documento, Pedro Leopoldo era vinculado à comarca de Santa Luzia do Rio das Velhas. E descobrimos um documento onde foi colocado em leilão esta casa devido às dívidas do João Cândido, pai. Ele viveu aqui 8 anos, porque o documento é de 1918. E aí, de 1918 a 1948, ele morou nesta residência, que é onde hoje é a funerária. Quem já foi em Pedro Leopoldo, quase em frente, não absolutamente em frente, quase em frente, onde hoje funciona a funerária, que é essa casa aqui, ó, reformada. É a mesma casa anterior, reformada. Chico, quem arriscaria dizer, essa aqui, que é esse personagem? Pessoal do Rio, diretor da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão. Tá aqui, ó. Alguns irmãos do segundo casamento. Esta residência, Chico morou por 30 anos. Morou por algum tempo nesta casa, que é a casa da irmã, que eu chamo de terceira mãe. Como é que se chamava a primeira mãe? A informação, e isso nós pesquisamos, é Maria de São João de Deus. Nem o Chico falava assim. Caio Ramaciotti, toda vez que a gente vai colocar Maria de São João de Deus, fala assim, eu prefiro que você coloque Maria João de Deus. Mas para ser fiel aos documentos, isso está na certidão de nascimento, lá em Pedro Leopoldo, Maria de São João de Deus. Por quê? Ela nasceu no hospital em Santa Luzia do Rio das Velhas, existe até hoje, Hospital de São João de Deus. Maria, mulher, um homem,
José, Maria de São João de Deus. E a segunda mãe? Batista, Xavier. E a terceira, e o Chico sofreu muito com a partida da dona Luísa nos anos 80. Olha, eu diria a vocês, nunca mais foi a mesma pessoa. Eu não sei se vocês também conheceram Dona Luísa Xavier. Conheci pouco, convivi pouco com Dona Luísa, morou aqui, mas na verdade, quando o Chico saiu da casa lá da São Sebastião, foi morar aqui. Entre 8 a 10 anos, morou um pouco tempo com a irmã, depois a filha casou, o Chico teve que vir para esta casa, onde hoje é a casa de Chico Xavier. Completamos esse ano 11 anos. 11 anos. Uma casa que em tão pouco tempo, não é isso, Geraldo? Adquiriu aí uma... As pessoas perguntam, aqui é centro? Não. É museu? Não. Museu destaco? Não. O que é aqui? Casa de Chico Xavier. Diferente. Para não ter... Chico teria alguma exclusividade? Ó, só entra espírita? Só... Não. Entra todos. O acolhimento, a compaixão de Francisco Cândido Xavier. Essa é uma foto muito, muito bacana, que quem nos mandou foi lá de São Bernardo do Campo, do Lelo. Uma foto do Chico. Na verdade, não é 1930, eu já consegui identificar, no mínimo, 1929, porque tem uma dedicatória atrás de uma foto como essa, e lá com o ano de 1929. A dona Cidália, a irmã, a última que faleceu no dia 1º de maio, com 91 anos de idade. Olha o tamanho do laço na cabeça, né? É um destaque importante. Olha, o Chico, o pai, dona Cidália. Eu não chamo de madrasta, não. Boadrasta. Boadrasta. Porque foi verdadeira mãe. Irmãs do primeiro casamento e os irmãos do segundo. O André, Lucília, Dália, alguns personagens aí que a gente vai identificando. Os maridos aqui dessas duas companheiras, essa aqui é a Geralda, e o Chico, já desmaterializando aqui, já em 1929. Pesquisa acadêmica, eu sofri uma coisa que, se não fosse a Célia Maria, da editora Vinha de Luz, eu não teria conseguido. Primeiro, eu não sou poeta. Já disse a vocês, eu sou mais próximo a uma instituição militar do que a uma instituição poética. E na pesquisa, você precisa se afastar do objeto ou do sujeito a ser pesquisado, não é assim? Para te dar mais lucidez. Então, às vezes eu escrevia exagerando sobre Chico. A Célia falou, peraí, o que você está querendo dizer aqui? Você está querendo mitificar o homem? Então ela me ajudava a escrever com os pés no chão. Porque a gente vai ficando encantado com Chico Xavier, de fato. Adjetivando, claro, não tenha dúvida. Então foi uma tarefa difícil, por isso talvez a obra tenha sido produzida 8 anos depois da sua desencarnação. E esse trabalho foi fruto daquela boa crise que eu disse a vocês. Só fui perceber isso depois. A crise, alguém já passou por uma boa aqui? Se não, eu tenho recomendado. Tenham vocês boas crises. Porque a crise nos tira da zona de conforto. E faz a gente avançar ou ficar paralisado. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque a crise, o objetivo dela, não é nos acabar com a gente. Ao contrário, é nos julgar para frente. Nos tirando da zona de conforto. Dói muito. Principalmente nós homens. Homem que é homem? Pois é, quando chora é um tsunami. Porque a gente não está acostumado a lidar uma competência, a gente fala muito em competências cognitivas. Cadê as nossas competências relacionais? Difícil para nós homens. Ah, o espírito não tem sexo. Eu sei disso. Mas nós estamos aqui inseridos nesse contexto. Difícil. As mulheres manifestam isso com mais tranquilidade. Então, tenhamos aí, mulheres, tenham paciência, né, conosco, porque
Minha esposa não está aqui, eu fico até mais à vontade para falar. Eu falei, fica hoje aqui, filha, descanse. Imagina, peraí, eu tenho uma coisa para dizer dele, né? Nossa, eu falo com ela, nunca faça isso, hein? É o santo do Paulo. Olha o cabelinho a lá Elvis Presley, de Chico Xavier. Não parece um Elvis aqui dos anos 30? Olha o Clementino de Alencar. Clementino, de Niterói, Valeria, aqui é uma pesquisa. O Clementino foi lá, em nome do Globo, para desmistificar, para desqualificar o médium Francisco Cândido Xavier. Ficou 2 meses em Pedro Leopoldo. Saiu de lá espírita. Foi a primeira grande entrevista que eu tenho notícias e está num belíssimo trabalho, Notáveis Reportagens com Chico Xavier, da editora ID. Belíssimo. Querem conhecer o Chico dos anos 30? Peguem este trabalho. Tem aí? De excelente qualidade. E este homem teve um papel fundamental. Amigo de Humberto de Campos, exatamente. Olha lá o irmão José Xavier. Chico chorou demais com a desencarnação do José. Braço, perna, coração, amigo, confidente, irmão, era tudo. Chico chorou muito. E os espíritos têm a mania de falar que não pode chorar. Eu vou dizer um segredo, minha esposa não está aqui, então eu vou tomar a liberdade de falar. Eu tenho visto muitas viúvas alegres espíritas. Então eu já recomendei para minha esposa, se eu for primeiro, mas chore com força. Senão eu vou contratar uma carpideira. Das boas. Uai, se eu não chorar, existe o choro da saudade e o choro do desespero. É diferente. Mas chorar? Uai, significa que nós não fizemos nem foto. Graças a Deus, aquela mala partiu dessa pra... Vocês lembram aquele caso de Nosso Lar da mulher que estava preocupada com a Segunda Grande Guerra Mundial? Não é pela humanidade, não. É porque o marido dela podia desencarnar e encontrar com ela lá no mundo espiritual. Ela não queria encontrar o homem, não. Que horror, né? Essas viúvas alegres, espíritos, eu tenho visto muito. Não sei o que está acontecendo. Rua de São Sebastião. Olha aí. Olha a casa do Chico aqui. Olha a rua. Alguém já falou, será que esse pode ser Chico? Pode, mas não dá para identificar. Não dá. Olha aí, olha a rua. A famosa Rua Quebra-Nariz. Rua da Matriz. Hoje, Rua São Sebastião. A mesma rua, Rua da Matriz, simples, né? Pelo fato aí de ter a matriz nossa principal. A casa do Chico, a venda do José Felizardo Sobrinho, onde ele trabalhou, que era marido da dona Ritinha. Quem foi dona Ritinha? Judas está para o cristianismo, assim como dona Ritinha está para o espiritismo. Nós já acabamos com a dona Ritinha. Já subiu para as esferas resplandecentes. De tanto que nós já pegamos no pé da dona Ritinha, né, coitada? É, eu sei disso. Abaixa o caso, abafa o caso. Coitado. Gente, olha de novo José Issa Filho, um poeta. José Issa Filho nasceu na Rua de São Sebastião, em 1923. Portanto, conviveu com a família do Chico e Dona Cidália foi ama de leite do José Issa Filho. Ah, quem me dera ter de novo a Rua de São Sebastião ainda descalça, com seus postes de iluminação de lâmpadas fracas, o cachorro Lorde de José Xavier dormindo no passeio da casa de João Cândido, as meninas moças cantando cantigas de roda e Chico Xavier, com um brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo ternura e esperanças nas noites. Uma declaração mesmo. Católico. Pegou no pé do Chico durante muito tempo. E o Chico convenceu através dos próprios exemplos. Olha aí que declaração e que imagem que nos traz a Rua de São Sebastião.
Se nós tivéssemos vivido ali, né? Será que teríamos aproveitado, Leonardo? Não saberia dizer. Por isso que eu não faço julgamento de moral com Valdo Vieira. Viver ao lado de Chico Xavier pode parecer fácil, mas não era. Porque o nível de exigência de um missionário num quilate de Chico Xavier, era legal ver ele só no final de semana. Porque a semana toda era trabalho, gente. Não aguenta, eu não suportaria. O Valdo não suportou. É gente de manhã, de tarde, de noite. O que a gente faz quando a gente não quer receber alguém? Finge que está dormindo? Não, fala que eu não estou. Não aguenta. Que doação é essa? Eu vou falar mais sobre essa questão no nosso segundo momento à tarde. Centro Espírita Luiz Gonzaga, nova sede, a matriz e a venda do José Felizardo Sobrinho. 1950, a sexta sede. Ô, gente, olha aí, parece que vai cair a casa. Boas obras que nós temos lido, sede do Meimei do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Várias obras que nós temos lido, onde era o Luiz Gonzaga e o Meimei. As pessoas passavam na rua, e isso foi falado, o Chico entre 32 e 34, só ele, no Luiz Gonzaga, ia parar, o Emmanuel falou, opa, continue falando, porque nós desencarnados precisamos também de ouvir as lições do Evangelho. Mas quem passava de fora, o maluco beleza sozinho lá, falando para as paredes, entre aspas. 2 anos. Será que teríamos tanta perseverança assim? Com poucos amigos. Considerado maluco, doido, parte com demônio, aluado, esquisito. Caminhava no passeio, alguns caminhavam no outro passeio. O que esse homem foi submetido? Se fosse qualquer um de nós, na minha opinião, teríamos enlouquecido. Sofrimento mental, de tanta pressão. Olha o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde hoje existe lá o Clube Social, na Rua Comendador, rua principal. Aqui era a celaria do irmão José Xavier. De dia, celaria, de noite, Centro Espírita Luiz Gonzaga. Parece que é grupinho do Bolinha, né? Só dá homem. Mas descobrimos aqui, ó. E uma criança. Olha aí o Cisco Xavier aqui. Eu tento ser humilde, eu não consigo. Como é que esse homem, ele fala de uma forma e não fala. Ele age de uma forma que nos convence a todos. Espírita, quando vem falar em tribuna, que é o último das formiguinhas, é vaidoso. O que nós temos de vaidade no nosso movimento, sinceramente, se não agarrarmos em Jesus, Kardec e Chico, eu não sei para onde nós vamos caminhar. Virou uma pomposidade, só pavão. Pavão para um lado, pavão para o outro. Quero ver do outro lado. O que nós vamos encontrar? Olha aí a fábrica Cachoeira Grande, onde ele trabalhou. 10 anos de idade. Tecidos. É a fábrica em outra perspectiva. A venda do José Felizardo Sobrinho. Olha a cabeleira de Chico Xavier aqui. O José Issa tem um comentário que fala assim, o Chico usou todas as loções para a queda de cabelo na época. Era vaidoso, ele gostava da cabeleira dele. Qual o problema de ter essa vaidade? Usar dentadura, usar peruca é vaidade? Mas os moralistas espíritas de plantão pegaram no pé do Chico. Mas o Chico sofreu como sofreria qualquer um com a perda do seu cabelo. Qual o problema disso? E aí o Zé Issa termina falando do Chico. E o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca, coitado. Ficou careca. Gente, Fazenda Modelo. Aqui onde o Chico trabalhava, quem já foi na Fazenda Modelo, hoje sob a coordenação da União Espírita Mineira, Conselho Regional Espírita e Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Estamos atualmente na coordenação dessas duas instituições. O Chico, o Dr. Rômulo Joviano, Fazenda Modelo, modelo de fazenda. Era uma fazenda modelo de fato. Hoje, um pouco esquecida lá,
a família. Olha a Wanda, que presenteou o Vinha de Luz, o Geraldo Lemos, com obras memoráveis. Isso, com o Geraldo? Olha aí. Isso através de um sonho do Geraldo, depois vai contar esse caso aí, curioso. Onde é a residência do Dr. Rômulo, eu fui falar com Wanda que era porão, onde o Chico psicografada. Ela ficou chateada comigo. Opa, porão não, primeiro pavimento. Então não fala em porão. Primeiro pavimento. Porque o porão dá a sensação de desqualificar a pessoa. Vai lá para o porão. Mas não, quem está no local vê que é um local de tranquilidade, de acolhimento, né, de segurança. Aqui. Desde 1935 que o Chico participava. E foi aqui, quando eles viveram, até 1952. Que gerou as mensagens do livro. Isso, Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, Deus Conosco, e Militares e outras mais. A capela, onde funcionava aqui, aquela antiga, antes daquela matriz atual, que vocês viram na foto, Monsenhor Sebastião Escarzelo. O filme passa uma informação equivocada, que o Monsenhor teria desencarnado em Pedro Leopoldo. Vocês viram esse fato? O Chico foi lá despedir. Ele morreu na cidade de Joinville, como Monsenhor Sebastião Escarzelo, e não Escarzeli. É um fato histórico pequeno, mas é um detalhe que merece ser corrigido. Nem o Chico falava corretamente o nome. Sempre falou Escarzelli. Eu vi essa informação numa daquelas obras do Bacelli, Mediunidade de Luz, Mediunidade de Vida e Coração, uma carta assinada por Sebastião Escarzelo. Fomos pesquisar, italiano. Quem naturalmente o Bacelli puxou, né? Ô, raça italiana, né? Aquele bravo. Nossa, e muito. Mais honesto, né? Que é mais... eu prefiro, do que aquela falsa moralidade. Fala uma coisa na frente... Uma vozinha mansa na frente. E nós, de vozinha mansa, nós estamos cheios no movimento, né? Ô irmão, nós estamos nos odiando fraternalmente. Quem diz isso era o Chico. Os espíritas estão conseguindo um prodígio, ser inimigos íntimos. Estamos nos odiando fraternalmente. Meu irmão para lá, meu irmão para cá, mas por trás, sem muito evangelho. Ou então aplique o evangelho com veemência. Aí é daquele jeito, né? Na pancada. Olha o Monsenhor Sebastião Escarzelo, técnico, presidente do Faroeste Futebol Clube. Você imagina se tivesse uma foto do Chico aqui. Não, coitado, o Chico era um perna de pau, o Chico não jogava bola, era um apologista do esporte. Mas olha, e aí nós tivemos uma discussão ontem, o grande defeito de Chico Xavier. Há controvérsias. Há controvérsia. Você viu que o homem aqui já está nervoso. O Chico era torcedor do Clube Atlético Mineiro em Pedro Leopoldo. Botafoguense, aí essa é outra polêmica, botafoguense no Rio e corintiano em São Paulo. Se é botafoguense ou flamenguista, para mim não vai fazer. Atleticano, eu descobri o porquê. Desde cedo ele já tinha fixação pelos sofredores. Mas tem uma outra hipótese, tá? O Chico... Fiz questão de botar essa foto. Feliz, não tá? Alguém me falou assim, mas você vai botar essa foto? Falei, pois é. Já me senti assim várias vezes. Contrariado, nervoso, chateado, triste. Ou será que ele nunca ficou? Se a gente está falando da humanidade do Chico,
Todos nós aqui que já convivemos com ele, nós vimos ele nervoso, sai de perto. Você não sobra também. De falar que ele era frágil, o Chico era uma criança e um general. Tinha as duas atitudes no momento certo. Mas quando se referia à doutrina, sim, sim, não, não. Não tinha meio termo, não. Determinado. Focado na tarefa. Como diz Paulo, prossigo para o alvo. Pois é. E não para. Tenta lá segurar um homem. Fala assim as amizades. Ô Chico, ou eu ou a doutrina? Puxa vida, que pergunta boba. Sobrava na hora. Mas aqui, como destacou aqui o Geraldo, além da Segunda Grande Guerra Mundial, 1944, no movimento, a família de Humberto de Campos processou a federação e o Chico Xavier em relação às obras ali, exigindo os direitos autorais das obras do Humberto de Campos. Segundo, a revista O Cruzeiro produziu uma reportagem, e a Cruzeiro era a Veja de hoje sem concorrência, de circulação continental. Produziu uma matéria desqualificando ou tentando desqualificar o Chico, essa é a reportagem, a capa. Desqualificar o Chico orando dentro de uma banheira. As versões sobre esse episódio, eu já consegui encontrar 3 versões. Não é para dizer o porquê que ele sentou e orou. Não vamos entrar aqui agora, porque o tempo nosso já está se esgotando. Mas a cara não era para ser uma outra. Poucos amigos, porque alguns que já não eram tão amigos ficaram com medo de também ser preso. Então, se afastaram dele. Agora vão pegar. Sobreviveu. Davi Nasser, 30 anos depois, pediu desculpas publicamente a Chico Xavier, dizendo que teria sido o seu maior remorso. Isso. E mesmo porque eles foram desonestos como jornalistas, quem assistiu o filme, o Chico presenteou os dois com uma dedicatória assinada pelo Espírito Emmanuel, falando o nome do Davi Nasser e do Jean Manzon. Eles foram desonestos, porque poderiam ter colocado. Mas qual que era a intenção? Na época do movimento católico, que estava por trás da revista O Cruzeiro, a própria revista tentando desqualificar. Esse homem, para ter conseguido chegar onde chegou, ele teve que dar um testemunho de 61 anos. É impressionante, sem desanimar. Será que conseguiríamos? Chico, no meio para o final, Chico Xavier é cristão na fé e na prática. Famoso fugiu da tribuna. Poderoso nunca enriqueceu. Objeto de peregrinações a Uberaba, jamais posou de guru. Quem dera que nós, católicos, em vez de nos inquietarmos com os mortos que escrevem pela mão de Chico, seguíssemos com os vivos seu exemplo de bondade e amor. Frei Beto. E conviveu, e conheceu Chico nos anos 50. Finalmente, o contexto dessa frase, dessa afirmação do Chico, é de um repórter carioca que foi lá para entrevistar o guru, o grande, na cabeça do repórter, o grande Chico Xavier. Creio que ele pegou o Chico chegando do trabalho com aquela roupa surrada, cansado, arrastando aquele sapato, olhou e pensou: é isso? E o Chico responde, sem que o repórter tenha emitido nenhuma palavra: eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar, talvez, que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Eu termino. O que é isso? O que é isso? Quem poderia me dizer? Quem poderia me dizer? Falar o que ele fez, falar por onde ele caminhou. Agora, falar o que ele sentiu, o que é isso? Ah, John, isso é o amor. Eu volto com a pergunta: que amor é esse? Que nós estamos longe de compreender. Longe de compreender. Que amor é esse de Chico Xavier? Que sensibilizava pela dor de alguém que ele nunca viu.
Não dá. Estávamos numa ocasião em Uberaba, aquela multidão, quem já foi lá, na época do receituário mediúnico e da psicografia das cartas consoladoras. Fila muito grande, sexta-feira, e a gente ao lado lá acompanhando. Eu era menos falador do que eu sou hoje, mas acompanhando tudo o que ele fazia. E atendendo aquele povo, pegando aquelas informações básicas, de repente, no meio do salão, surtou uma mulher. No meio do salão lá, perdeu a mãe, os filhos e o marido, num acidente automobilístico. Eu fiquei estático, como todo mundo ficou. Silêncio total no grupo espírita da prece. Eu imaginei na minha cabeça, ignorante, hoje menos do que antes, dizendo o seguinte: eu imaginei que ele falaria esses jargões clássicos que nós falamos para consolar um companheiro de ideal. Não cai uma folha senão que Deus queira. Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus. Sabem o que fez Chico Xavier? Se levanta, caminha em direção a essa mulher, abraça e choram os dois, publicamente. Lá no meio, publicamente, para todo mundo. Silêncio total. Chico, sem dizer nada, disse tudo. Disse nada e disse tudo. Eu fiquei de olho no olhar daquela mulher. Resolveu o problema dela? Não. Continuavam desencarnados. Mas aquele homem passou um componente para aquela criatura que talvez tenha sido o maior legado de Chico Xavier, que está na entrada da casa de Chico Xavier. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Este é o maior legado de Chico Xavier. Ele vivenciou, talvez para nós, o ser humano que melhor vivenciou essa máxima do Evangelho de amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Uma fotografia que representa os 75 anos de dedicação, os 92 anos de idade, o acolhimento, acolhendo encarnados e desencarnados. Esteve lá em casa, foram 2 visitas, aqui é meu pai, não parece, mas sou eu, tá? Eu estou meio machucado pela vida, mas olha, eu era bonitão. Minha mãe, o Chico, esteve lá, eu chamo do nosso momento Zaqueu. Nosso momento Zaqueu. E esta, uma homenagem que eu presto à dona Cidália Xavier de Carvalho, a última das irmãs, a última das moicanas, onde eu tive o prazer, a alegria de conhecer o Chico na casa dessa senhora. Portanto, falar de doutrina hoje é falar de Jesus, nosso guia e modelo, de Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Muita paz para todos.